Então vamos lá, desde o princípio. Quero usar aqui um personagem bíblico, depois vamos falar de nós. Pega aí 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. E diz assim que tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Aqui nós estamos vendo o texto que começa a nos mostrar como que Saul, o primeiro rei de Israel, reivindicado pelo povo, que queria ser como o restante das nações e ter um rei, humano e físico, até mesmo abrindo mão do governo de Deus nas suas vidas. Aqui mostra exatamente como que começa a vida de Saul, e eu não quero que você vá olhar para Saul até o fim, eu quero te mostrar aqui o começo, sabe por quê? Porque nós precisamos aprender que muitas vezes a gente começa bem, certo? E tudo corre bem no início, quando nós ainda estamos disponíveis, tá? E quando nós queremos que realmente Deus nos use, então é assim, nós não vamos lá para a parte final ainda, nós vamos ficar aqui no início. Quando tudo começou, assim como também tudo está começando na sua vida muitas vezes. Como é que começou a história de Saul? Deus simplesmente levanta o profeta e diz: vai lá e unge Saul. Então nós sabemos aqui que neste tempo, a unção que ele recebeu na sua cabeça, hoje nós sabemos que ela vem inclusive representar a unção do Espírito Santo que vem sobre nós. O Senhor, quando Ele nos unge, Ele vem nos ungir com o objetivo de ser um reino de sacerdotes. Você está percebendo aqui? Então veja bem, aqui nesse tempo o Espírito Santo só habitava corporalmente em algumas pessoas específicas, ao qual o Senhor ungia e utilizava até do elemento físico, o óleo, para determinar que aquela pessoa estava sendo levantada pelo Senhor para estabelecer governo, seja governo físico, um rei, seja governo espiritual, um profeta ou um sacerdote. Amém ou não amém? Nós vamos pegar lá desde o princípio para entender. Hoje, você não precisa receber sobre a sua cabeça uma unção com óleo simplesmente para entender que você já tem uma unção que Deus te derramou. Quando você aceitou Jesus, você então foi introduzido no reino de Deus, aonde estão quem? Povo de Deus, que é o reino de sacerdotes levantado pelo Senhor. Nós poderíamos ver isso em alguns versículos bíblicos, amém? Mas um dos mais famosos, 1 Pedro 2, 9 e 10, ao qual fala que nós somos uma raça eleita, uma nação santa, um sacerdócio real, ok? Ele está falando isso sobre quem? Só sobre os apóstolos? Só sobre os pastores? Ou é para a igreja do Senhor Jesus? Fala para a pessoa que está do seu lado. Você duvidou, mas é de você mesmo que ele está falando. Então aproveita, me ajuda a pregar. Lê esse versículo para a pessoa que está do seu lado. Diz para ele assim, você porém é uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, o poder, a glória daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora fala firme com ele assim, fala assim, você é um reino de sacerdote nessa terra e nessa geração. Quem derramou essa unção sobre a sua vida? Foi Deus. Foi Deus. Agora olha aqui que interessante. Para que serve um rei? Fala, o rei serve para governar? Certo? E até o nosso pai, a nossa paternidade, tem um livro muito interessante. Se você não leu, eu te desafio hoje. Ele fala, rei que não governa,
Rei que não governa o ladrão é miserável. Olha só. Rei que não governa o ladrão, quem é o ladrão? Você sabe quem é. Rei que não governa o ladrão é miserável. Queridos, entenda, você é estabelecido por Deus através da unção que está sobre a tua vida. Um rei, uma autoridade espiritual. Alô, você está prestando atenção em mim? Você tem sobre você uma unção. Tudo começa com isso. Olha só, o nosso erro como igreja. A gente está pensando muitas vezes que a gente só vai conseguir governar lá fora, se mover lá fora, fazer acontecer as coisas lá fora, quando nós recebermos um título. Não, quando o apóstolo reconhecer na minha vida que eu sou bom e eu preciso então de uma unção, me unge, pode ser evangelista, pode ser presbítero, diácono. Não, mas seria melhor se o apóstolo me ungisse a pastor, porque pastor é pastor. E vamos lá, porque tal ser ungido a profeta. A galera hoje, meus queridos, a igreja hoje do século 21 está muito presa aos títulos. E a gente começa a perder essas coisas, essa essência. Nós precisamos entender que mais do que título, existem ofícios do Senhor nas nossas vidas. E há certas coisas que não estão apenas liberadas para um ou outro. Nós somos aqui, conforme lemos, um reino de sacerdotes, ou seja, Deus olha para você como uma autoridade espiritual, aonde quer que você esteja. E rei que não governa o ladrão é miserável. Logo, se você está perdendo a guerra lá fora, é porque você é um rei miserável. Você não está governando. Agora, existe o rei para governar, e o sacerdote. Para que serve? Para ministrar. Para ministrar. Então o Senhor nos fez de um reino de sacerdote para com a autoridade governarmos e através desta unção ministrarmos ao povo, ministrarmos a vontade de Deus. Tudo isso, meus queridos, não é algo que você ainda vai receber, já está em você. É algo que está sobre a sua cabeça. Se você realmente está em Cristo, você faz parte do corpo de Cristo e esta unção está sobre a tua vida, amém ou amém? E é interessante que muitas pessoas, por não perceberem isso, há alguns passos aqui que aconteceu com o próprio Saul na sua vida. Eu não vou me deter muito nesses passos, mas uma das coisas que Saul fala para ele, lá no versículo 6, ele diz assim, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e o Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em... Opa! Olha aí a maior evidência de que você está entendendo aquilo que nós falamos ontem a respeito de que foste comprado por um sangue precioso. No dia em que você aceitou Jesus, aceitou a compra, no dia que você entendeu o resgate que Ele fez e falou, não, eu quero que Ele seja o meu Senhor, o Espírito do Senhor veio habitar dentro de ti. Só que o Espírito Santo não veio habitar dentro de ti sem propósito algum. O Espírito do Senhor, quando ele entra dentro de alguém, é para transformar essa pessoa em outra pessoa. E é por isso que ontem a gente bateu forte nas questões da tradição vã, recebida de pais e legado, vindo lá de trás. Você está entendendo o que eu estou te falando? Porque o Espírito do Senhor veio para te mudar por completo. O Espírito do Senhor veio fazer com que você fosse levantado de nível. Você deixou de ser criação para agora ser filho de Deus e revelar a glória do Pai. E é isso que o Espírito Santo de Deus está trabalhando dia e noite
efetuando em você esta transformação e esta mudança. Aí vem a pergunta do apóstolo: quanto é que você já mudou desde o dia que você se converteu? Aí vem a pergunta: o quanto de você já realmente foi reduzido a nada, mortificado, transformado em algo que não tem valor, anulado por completo, para que seja Cristo verdadeiramente a viver em você. Esta é a obra do Senhor nas nossas vidas pelo Espírito Santo de Deus. Você está entendendo? Agora vem a pergunta aqui sobre aquilo que nós estamos lendo. Olha, Saul recebeu uma unção, mas ele já se transformou rei nesse momento? Não. Certo? Ele recebeu a unção, mas ele não tinha ainda recebido o título de rei, mas ele já tinha a unção que apontava para ele como um rei. É isso que a unção faz. Certo? Então entenda, a unção vem primeiro que o título. Está cheio de gente correndo primeiro atrás do título, mesmo sem saber que há uma unção. Então tem gente que quer título, mas não quer unção. E tem gente, infelizmente, que já recebeu título, mas não tem unção. Está cheio de gente por aí com título sem unção. Graças a Deus eles não vieram hoje. Talvez só exista em Portugal isso. Mas uma coisa que você precisa entender é que, queridos, Deus não quer te dar títulos, Deus quer te dar a unção. E a unção vai apontar para qual é o teu ofício no reino. E aí então as pessoas vão reconhecer e entender que você então pode ser levantado naquele ofício que vai ser reconhecido através de um título. Fala para a pessoa que está do seu lado: está muito difícil hoje para você, né? Fala para ela. Mas o que eu quero te dar aqui, meus queridos, como ênfase, é assim, não corra atrás do título, corre atrás da unção. E eu te falo, correr atrás da unção, mas a unção não está sobre mim? Sim, exatamente. Não é o que você vai correr para receber, não, ela já está sobre você. Então corre para manifestar esta unção que está sobre a sua vida.